Oi, professores! Espero que vocês estejam bem. Eu sou a Karen, nesse vídeo eu vim falar sobre como funcionou o meu estágio de nutrição social e também sobre o projeto que eu realizei. Bom, eu realizei o meu estágio em 4 ESFs do município de Lavras, sendo eles no bairro Jardim Glória, Fonte Verde, Cruzeiro do Sul e São Vicente. Cada dia da semana eu ia para um bairro, acompanhava a nutricionista nas suas tarefas. Como estagiária, eu era responsável por fazer os atendimentos individuais e também promover ações de educação alimentar com o público. Além de que eu também cadastrava os pacientes no Sisvan. Um ponto positivo que eu posso destacar é que a nutricionista deixava muito eu fazer as minhas condutas nas consultas, ela confiava bastante em mim, então isso foi muito legal. E algo fundamental para minha formação também é que o público que a gente atendia é muito diferenciado, diferentes faixas etárias, com diversas patologias em conjuntos e diferentes também. E isso me desafiou bastante, me fez estudar muito para trabalhar da melhor forma. De pontos negativos que eu pude observar durante o tempo que eu fiquei, foi uma desorganização para marcar os pacientes e também que os pacientes faltam muito de consulta. Agora, em relação ao meu projeto, ele foi feito numa clínica de reabilitação de drogas chamada Senhor Bom Jesus, que fica em Lavras mesmo, e o objetivo dele foi investigar os hábitos alimentares e elaborar cardápios e procedimentos operacionais padronizados para o público dessa comunidade. Não é novidade que o uso de drogas é um dos grandes problemas da sociedade atual, que impacta em diversos pontos na saúde dos seus usuários. Um deles são as modificações nos hábitos alimentares que esse vício promove e também no estado nutricional dos usuários, que podem modificar tanto durante o uso quanto depois na fase de reabilitação. E apesar das mudanças no padrão alimentar desse público, as equipes cuidadoras durante a reabilitação não incluem o nutricionista normalmente. Por isso é importante que se façam programas e projetos que visem esse cuidado nutricional com o público. E foi pensando nisso que eu quis realizar o meu projeto lá. A clínica contava com 25 homens adultos internados por uso de drogas lícitas ou ilícitas. Para o desenvolvimento do projeto, foi realizada uma visita no local para a aplicação de um questionário e também conhecer melhor sobre as necessidades do local. Primeiro foi aplicado um questionário para investigar melhor o padrão alimentar do público e a ideia de fazer o cardápio e os POPs vieram de conversas que eu tive com o supervisor e com uma nutricionista que já fez um trabalho voluntário lá, que falou que a vigilância sanitária estava pedindo para fazer os procedimentos operacionais padronizados. E o resultado encontrado pelo questionário foi que lá os indivíduos consumiam poucas frutas e um excesso de ultraprocessado. E além disso, a maioria não participava do momento de cozinhar e também não planejava suas refeições durante o dia. E até para modificar todas essas questões, um cardápio ajudaria bastante, por isso que eu pensei em desenvolver um. Observando outros trabalhos que já foram realizados com esse público, eu pude notar que esse padrão alimentar é algo bem comum entre esse público de usuário de drogas e ex-dependentes químicos e que são necessárias ações de educação alimentar que visem mudar esse padrão, pensando aí no longo prazo, e de ensinar melhor eles a se alimentarem de forma mais saudável e mostrar os impactos positivos na vida deles e também no tratamento. O cardápio montado lá para a clínica foi mensal e nele eu considerei bastante a questão econômica, que eles recebiam doações para fazer as comidas. E então tinha que tomar bastante cuidado para não colocar coisa muito cara e tentei incluir o máximo de frutas que eu conseguia e verduras no almoço e na janta também. E os POPs são muito importantes também pensando em saúde do público, porque eles ajudam a controlar melhor a qualidade dos alimentos que são ofertados. Então eles mostram um passo a passo de como deve ser feito limpeza dos vegetais, limpeza dos utensílios, limpeza das mãos e dos manipuladores de alimentos. Então foram realizados POPs para todas essas funções bem detalhadas e que vão ser de acesso a todo mundo que manipula os alimentos lá na clínica. E esse foi o meu projeto de estágio. Eu gostaria de ter realizado mais ações de educação alimentar e nutricional lá com eles, mas não foi possível porque o lugar era bem longe, por segurança eu não quis voltar lá sozinha também. Então, sempre dependia de carona, de alguém pra ir comigo, e aí ficou bem difícil essa dinâmica de visitar lá sempre. Mas fica aí como sugestão para trabalhos futuros também e da própria universidade. E muito obrigada pela ajuda de vocês durante esse período e eu amei muito meu estágio.